Todos encontraram? Neemias capítulo 2. É tempo de avançar multiplicando o amor de Deus. Essa é a nossa divisa. É tempo de avançar multiplicando o amor de Deus. Neemias capítulo 2, eu leio a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas, e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei aos deuses do céu, e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para que a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores das províncias do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que passava pela cidade, o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, do oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido derrubados pelo fogo. Então virei para o norte, e fui para o portão da fonte, e para a represa do rei, mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual eu tinha ido, e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Amém? E o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. O início do texto de Neemias, o capítulo número 1, relata que Neemias, ele está lá junto ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e
Logo no verso número 1 diz que ele estava em Suzã, a capital do país. E então ele recebe as notícias da sua terra. Ele recebe as notícias de Jerusalém, ele recebe as notícias do seu povo. E então, quando ele começa a ouvir que algumas pessoas que tinham voltado do cativeiro da Babilônia e estavam na cidade, estavam passando por muita dificuldade, por muita necessidade. Eles estavam sofrendo. Os muros da cidade, a proteção da cidade estavam em ruínas. Isso significa que aquela cidade era uma cidade agora vulnerável. Hoje a gente não tem muito essa noção, porque nós não vemos as cidades cercadas por muros, mas imagina que o muro era o que mostrava que aquela cidade é uma cidade protegida, e quando aqueles muros estão em ruínas, aquela cidade poderia ser invadida a qualquer momento, aquela cidade poderia ser saqueada, ou seja, as pessoas que viviam ali, elas não se sentiam seguras. Era esse o quadro daquela cidade. E Neemias começa a ouvir as histórias. E eles começam a contar, olha, as pessoas que estão ali, elas estão sendo humilhadas pelos povos que estão à volta. Elas estão sofrendo porque eles olham para eles e dizem, olha aí, está vendo? Cadê o Deus de vocês? Quem são vocês? Vocês agora são esse povinho largado aí. E eles estão passando por humilhações lá. Eles estão enfrentando grandes dificuldades. E quando Neemias ouve isso, no verso de número 4 do capítulo 1, o texto diz que ele sentou e chorou. Neemias chora. Neemias lamenta. Neemias sofre porque ele sabe que aquela é a cidade dele. A cidade em que ele cresceu, os lugares que vêm à sua memória, e quando ele pensa que tudo aquilo está destruído, ele sofre. Ele chora. E ele começa a orar. Se você ler o texto, você vai ver que ele começa a clamar a Deus. Ele começa a dizer, Deus, nós te tememos. Deus, nós te amamos. E ele começa a reconhecer diante de Deus, olha, nós falhamos sim, nós nos desviamos dos teus caminhos. Mas Deus, olha para nós somos o teu povo, olha para nós, Deus. O Senhor tem promessas para nós. O texto, capítulo, verso número 9 diz, mas se depois vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Ele pede a Deus, olha Deus, lembra do que o Senhor disse. O Senhor tem promessas para nós. Deus, lembra que nós somos o teu povo. Deus, não permita que eles continuem nessa situação. Deus, faça alguma coisa. Neemias clama, Neemias chora, e a partir daquele dia, a partir daquela data, eu vejo Neemias caminhando pelo palácio com um andar diferente, um jeito diferente, um semblante diferente. Neemias era um homem alegre, Neemias era um homem feliz, Neemias era uma pessoa brincalhona. Eu vejo Neemias quando aquele camarada que quando entra na cozinha sai mexendo com todo mundo, né? Conta alguma coisa engraçada, todo mundo gosta de estar na presença dele, todo mundo gosta de conviver com ele. Neemias é alguém de bem com a vida. Neemias é alguém que, apesar de estar ali num trabalho duro, ele tem uma boa vida. Ele tem uma vida razoavelmente confortável, ele tem o que comer, ele tem uma casa, ele está diante da presença do rei. Mas acontece que a partir daquele momento, aquelas notícias tocaram fundo no coração dele. E aí ele começa a sofrer por dentro. E sabe, talvez você seja uma pessoa assim extrovertida, como eu sou, que brinca, que ri, que fala com todo mundo, que mexe com as pessoas na rua. Mas às vezes por dentro a gente está sofrendo, por dentro a gente está vivendo alguma coisa muito difícil, mas a gente luta para não exteriorizar isso. A gente pensa, eu já entreguei na mão de Deus, eu já falei com Deus, e as pessoas à minha volta não precisam saber o que eu estou passando, então a gente continua levando a vida rindo e brincando. Mas parece que chega um ponto em que não dá mais para a gente segurar. E eu vejo que é isso que acontece com Neemias. Ele está num ponto em que ele não consegue mais segurar. E aí ele chega à presença do rei. E quando o rei olha para ele,
E o texto diz que isso aconteceu 4 meses depois, ou seja, durante 4 meses ele segurou isso. Mas agora, quando ele chega na presença do rei, o verso 2 do capítulo 2, o rei diz: por que você está triste? Você está doente? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. O rei é incomodado pelo semblante de Neemias. Por que você está triste? O que aconteceu? Você não é assim. E aí? Por que você está triste? Então Neemias, mesmo com um pouco de medo, de receio, porque ele precisava servir o rei bem, ele começa a abrir o coração diante de Deus, diante do rei. Queridos, é tempo de avançar. É tempo de avançar, mas você só vai avançar se você não estiver olhando apenas para você, mas se você começar a perceber a realidade à sua volta. Porque após ouvir aquelas notícias, Neemias podia ter falado assim: fazer o quê, né? A vida é difícil, a vida é dura para todo mundo. É difícil aqui para mim também. Mas enfim, eu estou levando meu trabalhinho, eu estou fazendo as minhas coisas, eu pago as minhas contas em dia, eu estou caminhando a vida, está difícil, está duro, mas fazer o quê, né, Deus? Eu estou aqui com o meu trabalhinho. Talvez Neemias pudesse dizer: olha, muito obrigado, Deus, que pelo menos eu tenho o que comer, eles estão lá, não tem nem o que comer. Senhor, muito obrigado, porque pelo menos eu tenho o que comer, eu tenho uma vida tranquila aqui, muito obrigado. Não. Neemias se incomoda e ele sofre, não pela sua situação, mas pela situação das pessoas que estão à sua volta. A igreja só avança quando ela tem um olhar para as pessoas que estão à sua volta. A igreja só avança quando ela se sensibiliza com a situação das pessoas que estão à sua volta. Quando ela retorna para a sua cidade, quando ela entende que aquele é o seu povo. Quando a igreja olhar para Niterói e começar a enxergar pessoas jogadas na rua, e começar a olhar para crianças que caminham descalças com a barriga vazia porque não se alimentaram direito ainda, e começarem a olhar para a situação da educação dessa cidade, e começarem a olhar para a prostituição e para a promiscuidade que de um modo geral tem assolado a vida da nossa cidade, e começarem a olhar para a política da nossa cidade, e começarem a se sentir incomodados com isso, e o semblante mudar. Quando a igreja começar a ter esse mesmo sentimento que Neemias teve, aí a gente vai começar a avançar. Porque as pessoas vão começar a perceber, olhando para nós: espera aí, tem alguma coisa errada com você, você não é assim, o que houve? E aí você vai poder dizer: olha, eu estou assim porque a minha cidade está caminhando para um estado de morte. Eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho a minha casa para morar, eu tenho o meu carrinho, a minha vida está até boa, não posso reclamar não. Mas quando eu olho para as pessoas à minha volta, eu vejo tanta dor e tanto sofrimento que isso me incomoda, isso mexe comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso é avançar. Quando a gente começar a viver isso, aí as pessoas à nossa volta vão pensar: peraí, é verdade isso que você está dizendo? De que maneira eu posso ajudar? Porque eu percebo que foi esse o sentimento daquele rei. Aquele rei olha para Neemias e ele está incomodado, ele diz: não, peraí, você não é assim, então o que você quer? O que você quer para voltar a sorrir? O que você quer que eu faça para que você volte a ser aquele Neemias de antes? E aí, no verso de número 4, Neemias diz: olha, eu vou orar. E ele ora. Ele ora a Deus. Meus irmãos, a gente precisa orar. A gente precisa olhar para essa situação e olhar para o céu e dizer: Pai, o que eu posso fazer? Pai, estão aqui as minhas mãos. Pai, está aqui a minha saúde. Pai, está aqui o meu bolso com os meus recursos. Pai, está aqui a minha capacidade que o Senhor me deu. Pai, está aqui a minha família à tua disposição. O que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Neemias vai orar. Ele ora.
E depois ele se aproxima do rei. E aí então ele começa a dizer para o rei aquilo que ele deseja. Neemias começa a sonhar diante do rei. E aí eu imagino que quando ele está diante do rei, explicando a situação, ele talvez tenha compartilhado algumas coisas. Olha, aquela cidade é linda, aquela cidade tinha jardins, aquela cidade tinha um muro que deixava o meu povo se sentindo seguro. Aquela cidade era uma cidade que eu poderia dizer, olha, cidade de sorriso. O meu sorriso é o reflexo daquela cidade, a cidade de sorriso. E sabe o que eu desejo? Eu desejo fazer alguma coisa para trazer de volta isso para aquelas pessoas. Trazer um sorriso àqueles rostos, mostrar para eles que, olha, a gente pode começar juntos a trabalhar, a reconstruir as coisas, a subir o muro, a mostrar para as pessoas, dar para elas um pouco de esperança. É isso que eu quero, rei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Irmãos, é assim que a gente deve olhar para a nossa cidade. Eu não sei se você cresceu aqui em Niterói, eu cresci aqui em Niterói, e quando a gente é criança, tudo é bom, não é? Criança, eu lembro, eu estava conversando essa semana com os professores, rapaz, a gente não tinha dinheiro para comprar bola de gude, a gente não tinha dinheiro para comprar uma cafifa, mas a gente dava um jeito para brincar, a gente se alegrava, né? A gente brincava de carrinho de rolimã, descia o morro lá, daqui a pouco alguém caía, ficava todo ralado, aí era uma festa, carrinho de rolimã, a bola de gude estava brincando, daqui a pouco vinha um maior, né? Como é que falava? Baculejo, né? Assim falava, baculejo, levava tudo, os pequenininhos ficavam chorando, assim, e aí levava, chorava, ia lá, de repente um pai, alguém mais velho, rapaz, devolve a bolinha das crianças aí, e devolvia a bolinha das crianças, e a gente brincava, a gente ia para a escola e merendava na escola, aquela coisa maravilhosa, bênção, a comida da escola, era a nossa cidade. E aí você começa a crescer, você começa a enxergar que o mundo não é como você via quando criança. E aí você começa a perceber que tem muita coisa para mudar nessa cidade. Tem muita coisa para ser ajustada. Mas você precisa sonhar. Você precisa ser como essa criança que olha e diz assim, peraí, mas não precisa ser assim, pode ser diferente. A gente pode construir um mundo diferente, um tempo diferente. A gente pode se unir, a gente pode encorajar as pessoas e viver uma realidade diferente. Você precisa sonhar. E foi o que Neemias fez, e de alguma forma ele toca o coração do rei. E o rei olha para Neemias e diz assim, quanto tempo você vai ficar lá? O que você pretende? Talvez o rei tenha ficado um pouco preocupado, né? Você vai voltar para lá, você vai se animar, e aí você não vai vir mais para cá, perdi um bom empregado. Ele diz, quanto tempo você vai ficar lá? Mas sabe o que eu vejo nisso, nessa palavra? Eu vejo o rei mostrando para ele, olha, você precisa ter um planejamento. Porque se você deseja reconstruir alguma coisa, você precisa ter um planejamento. Você sabe o que você vai fazer, você sabe como começar, você sabe como terminar, você tem metas, você tem objetivos claros. O que você quer, Neemias? E aí quando eu olho para a junta de missões, eu vejo isso. Eu vejo uma junta que observa, uma junta que entende uma realidade, uma junta que está de maneira pontual, agindo, dando passos e avançando, e avançando, e avançando. E se você tem acompanhado esse trabalho, você tem visto as coisas que a junta de missões tem feito numa caminhada de avançar. Aí sim, é como o rei dizendo, olha, o que você quer, quanto tempo você vai precisar. E aí Neemias diz, olha rei, eu vou precisar da sua ajuda, preciso que você use a sua influência e comece a abrir algumas portas para mim, vou precisar de madeira. E aí então ele começa a negociar, ele começa a buscar patrocinadores, ele começa a dizer, olha, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso de ajuda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, você tem, então me ajuda a sorrir, me ajuda a sonhar, me ajuda a ver o meu povo feliz de novo. E aí o rei de alguma forma se empolga com aquilo e começa a fazer alguns contatos, né? Deve ter passado uma meia dúzia de e-mails lá e mandado coisas assinadas por ele mesmo, dizendo, não sou eu mesmo que estou pedindo, pode liberar aí que Neemias é gente boa, está comigo, o que ele precisar libera para ele. O rei abraça a causa de Neemias. Irmãos, a gente precisa ser assim. A gente precisa falar das coisas para as pessoas de uma maneira que elas comecem a abraçar a nossa causa. Elas comecem a olhar para nós e assim, não, peraí, vou investir nesse negócio, essa sua ideia é boa, gostei disso aí, estou junto contigo, vamos lá, acredito em você, eu conheço você. A gente tem visto as pessoas colocar o dinheiro em cada coisa que dá vergonha. As pessoas estão colocando os recursos.
E aí você que é uma pessoa séria, você que é membro de uma igreja séria, que tem prestação de contas, fica tímido de pedir ajuda, de mostrar para o outro: olha, a gente tem projetos lá, a gente está realizando coisas. Não, faça como Neemias. Diga: olha, eu quero avançar e eu preciso da sua ajuda. E aí o rei abre as portas e ele começa a avançar. Então Neemias chega na cidade. Neemias chega na cidade, no verso número 11, e ele começa a caminhar pela cidade. 3 dias de caminhada. Ele não contou para ninguém o que estava no seu coração. Ele não contou para ninguém o que Deus já tinha falado com ele. Mas ele começa a caminhar pela cidade. Eu acho que naquele momento ele queria enxergar a realidade das coisas. Ele queria ver com seus próprios olhos aquelas notícias que ele tinha recebido, de que as pessoas estavam sofrendo, de que as pessoas estavam em necessidade. Ele queria enxergar isso, para que de alguma forma ele fosse ainda mais tocado, ele fosse ainda mais impulsionado. Irmão, sabe por que às vezes você não se mexe? Porque você não está enxergando as coisas. Você precisa enxergar. Talvez você precise subir um pouco mais a comunidade para ver a realidade que algumas pessoas vivem, como a gente viu quando a gente fez a pesquisa. Talvez você precise dar uma voltinha pelo centro de Niterói, né? Tipo 10 horas da noite. Dá uma voltinha pelo centro de Niterói, 10 horas da noite. Deixa seu celular em casa. Não é isso, irmãozinho? Fala assim: não, deixa o celular em casa, vai só com o dinheiro da passagem no bolso. Não é assim? Tá? Vai lá com a roupinha simples. Deixa eu dar uma volta pela minha cidade. Ali pela rua São João, né? Dá umas voltinhas por ali, sim, 10 horas da noite, sim, ali onde tem um conservatório de música, né? Vai por ali, dá uma olhada na sua cidade, sobe aqui a garganta, a pé, né? Pastor, está radical demais esse negócio, pastor, subir a garganta a pé, Senhor Jesus, tem misericórdia. Bota os seus anjos para trabalhar, meu irmão, bota os anjos para trabalhar. E aí você vai começar a conhecer a realidade das pessoas. E aí você vai começar a enxergar como está a sua cidade. Eu acho que foi isso que Neemias fez. Ele começou a andar, ele começou a olhar, ele começou a ver, talvez crianças correndo descalços. Talvez ele tenha conversado com algumas mulheres: e como é que estão as coisas? Ela disse: quanto tempo você não vem aqui? Olha, está feia a coisa aqui, está esquisito, muita gente desempregada. Olha, entra aqui, Neemias, está vendo aqui? A panela aí, ó, abriu a panela sobre o vento, fez um vento. Você é isso aí, não tem nada para hoje. Talvez ele tenha enxergado essa realidade, esse passeio pela cidade. Irmãos, a gente precisa conhecer mais a nossa cidade. Eu conversava essa semana com o pastor Luiz, a gente estava planejando algumas coisas, visita aos centros de recuperação. Disse: vamos levar o povo lá, pastor, para eles verem como é que as pessoas ficam lá. E existe um lugar para serem cuidadas, são tiradas da rua, elas recebem alimento, elas estão ali sendo tratadas. Leva o teu povo lá. Pastor, vamos começar a distribuir sopa na rua, esse movimento é bom. As pessoas começam a ver que existe gente que realmente não tem o que comer. A gente precisa enxergar essas pessoas. E aí Neemias está ali, dando volta pela cidade, até que ele reúne as pessoas. No verso número 17, ele reúne as autoridades e diz: vejam como é difícil a nossa situação. Ouviu a palavra de Neemias? Olha a frase: vejam como é difícil a nossa situação. Ele se inclui, ele faz parte. Ele não olha e diz assim: vocês estão mal, a situação de vocês está muito difícil, porque daqui a pouco eu vou voltar para o palácio e lá é a minha vida. Não, ele diz: vejam como é difícil a nossa situação. Porque se a minha cidade sofre, eu sofro. Porque se o meu irmão chora, eu choro. Porque se o meu vizinho não tem o que comer, eu não posso ter e ele não ter. Veja como é difícil a nossa situação. E aí ele começa
A cidade de Jerusalém está em ruínas. Os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então eu contei como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Neemias olha para eles e diz: olha, a nossa situação é muito difícil. A nossa situação é muito dura. Mas sabe, vamos construir de novo as muralhas. Vamos levantar de novo essa cidade. Você lembra de quando a gente era criança, como a gente se alegrava aqui, como a gente corria aqui? Vamos começar o trabalho. Nós conseguimos, vamos juntos. E ele começa a dizer: olha, lá onde eu estava, eu conversei com o rei, e o rei, ele abriu portas para mim, está chegando madeira aí, o pessoal está trazendo a madeira, eu cheguei na frente, a gente vai ter material para reconstruir, a gente só precisa se unir e trabalhar, a gente só precisa se unir e fazer, a gente só precisa olhar para frente e avançar. Vamos juntos, a gente pode mudar essa realidade, a nossa realidade pode ser diferente. De alguma maneira Neemias começou a falar e as pessoas começaram a ter brilhos nos olhos, elas começaram a ter esperança, elas começaram a sorrir de novo, e daqui a pouco elas disseram: Neemias, vamos sim, como é que a gente começa? Neemias, não sei capinar não, mas dá uma enxada aí que eu resolvo isso agora. Neemias, olha, vamos pegar, o que a gente pode fazer? Eles se animam, eles se alegram, eles veem a possibilidade de ter uma vida diferente de novo, de retomar o rumo da história daquele povo. E eles então começam a trabalhar, e eles então começam a avançar. Meu irmão, a nossa igreja tem avançado, e você não pode ficar de fora, você não pode ficar dormindo. Meu irmão, a nossa igreja tem avançado e avançado muito. Você tem percebido isso? Você está enxergando o mover de Deus na vida da igreja? Quantos batismos nós já tivemos? Quantas pessoas ainda estão se preparando para se batizar? Quantas decisões? Meu irmão, você tem enxergado o trabalho das nossas células? Você já está inserido numa célula? Ou você ainda está nessa: pastor, o que é isso? Pastor, célula, biologia, aula de biologia. Pastor, eu sei não. Meu irmão, acorda. Existem pessoas sendo evangelizadas. Tivemos ontem um churrasco, estava bom pra caramba. Agora eu vou botar, estava bom o churrasco. Estava bom? Estava bom. 6 convidados. A gente conversando, falando do amor de Deus junto com essas pessoas. Uma maravilha. Meu irmão, você está ligado no discipulado? Pastor, não sei direito o que é esse negócio não. Você tem que ficar ligado. Depois do culto a gente conversa aqui, no culto da manhã. O pastor está orientando. Você tem que ficar atento, a igreja está avançando. Você conhece o projeto Som Vital? Som o quê? Não conhece, está vendo? A igreja está avançando. Tem uma escola de música acontecendo aqui. Mulheres, crianças, homens, gente que está aprendendo música. Você acha que a gente quer que eles venham aqui só para aprender música? Não, é para ouvir do amor de Deus. É o que tem acontecido. Pessoas estão sendo abraçadas, pessoas estão sendo acolhidas, pessoas estão se sentindo amadas aqui. Você conhece o projeto Vital, Geração Vital, que está avançando? Há um planejamento grande para a gente ter um projeto social aqui. Crianças, adolescentes, idosos, tem muita coisa para acontecer. Você não pode ficar de fora, meu irmão. Você não pode ficar de fora. Você conhece a atitude radical? O que é isso, pastor? Está radical demais. É isso mesmo. Um projeto de despertamento espiritual para você entender o que é a visão missionária, para você entender que existe gente que não pode se reunir aqui, todo mundo bonitinho, cheirosinho, ouvindo uma mensagem bonita de um pastor bonitão pregando. Não! Tem gente que não pode fazer isso. Então você precisa entender e valorizar esse lugar que você tem. Atitude radical, para você entender isso. Você conhece o Geração 316? Um projeto para que pessoas possam entender o amor de Deus por elas. Pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus porque não entendem o amor de Jesus, porque não conhecem. Pessoas não evangélicas, amigos seus, que podem ser alcançados pela graça de Deus. Geração 316, a gente está orando por pessoas, há um planejamento sendo feito, tem gente suando a camisa aí, perdendo o sono. Tem gente que não aguenta mais ouvir, receber recado do pastor no WhatsApp, o pastor fica em si, pastor é chato, porque esse negócio vai mudar a história da nossa igreja.
E você não está nem orando por alguém. Ah, pastor, eu acho que esse negócio aí é para quem o pessoal dependente químico. Não tem nada disso, é para quem não tem Jesus. Meu irmão, a gente tem famílias aqui, está ali o Renato e Edileuzo, ó, família, gente bem, gente estruturada, gente com curso universitário, gente inteligente, mas que chegou lá e entendeu que precisava de Jesus. Pode ser assim o seu amigo, o Ariel, o noivo da Karine, bonitão, saradão, inteligente. Cadê? Tem um sorriso, eu valorizei, viu? Mas ainda não tinha Jesus. Então precisava ouvir dessa palavra. Então não fica achando que é um projeto só para quem, não, isso aí deve ser para o pessoalzinho lá, o pessoalzinho que está lá na rua, né, que o pastor quer levar. Não, leva o seu amigo. Leva ele, mas pastor, mas ele tem ele é intelectual, leva ele. Leva ele, porque você vai ver que ele vai entender que precisa de Jesus, ele vai entender a mensagem do amor de Deus. É isso. Mas aí se você está aí, né, olhando para o muro, meio desligadão, é tempo de avançar, irmão. Você conhece os embaixadores do rei? Você conhece as mensageiras do rei? Vem aqui segunda-feira na igreja, dá um pulinho na igreja segunda-feira, você vai ver uns meninos correndo aqui, quebrando janela, e fazendo uma arruaça na igreja, e estudando a Bíblia, aprendendo a orar e sendo batizado. Está entendendo? É uma igreja avançando. É uma igreja que anda. Projeto com homens, encontro de mulheres, jovens, que se reúnem aqui semanalmente, nas células, e que se reúnem mensalmente na igreja. É uma igreja que avança. Pastor, você falou muita coisa. Aí eu pergunto, você está envolvido com algum desses projetos? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Querido, você precisa entender que o principal objetivo da nossa vida é servir ao Senhor Jesus. É declarar o amor dele. É só para isso que você está aqui nesse mundo. Para que as pessoas possam compreender que existe um Deus verdadeiro e ama cada um de nós. Cada dia da sua vida você precisa entender isso. Pastor, por que Deus me deu aquele trabalho lá? Sabe por quê? Porque lá tem gente que ainda não conhece o amor de Deus. Então foi para isso que Ele te deu o trabalho. Foi para isso que Ele te deu a promoção. Foi para isso que Ele te deu a empresa. Foi para isso que você estuda naquela escola. É para isso que você vive. Foi para isso que Ele te deu uma família. Para que você mostre para essas pessoas que existe um Deus que as ama. Mostre com a sua vida. Mostre com as suas palavras. E essas pessoas que estão com a vida em ruínas, como aquela cidade, precisam ouvir uma palavra de esperança que diz: olha, a sua vida pode ser reconstruída se você tiver um encontro com Jesus. A sua vida pode ser reconstruída se você perceber o amor de Jesus por você. Qualquer situação pode ser mudada. É isso. É isso que a Junta de Missões está tentando passar para nós. Esse é o tempo que a igreja está avançando. E você não pode ficar de fora disso. O chamado de Deus é para você, meu irmão. O chamado de Deus é para você. Eu tenho orado, pedido a Deus, eu preciso de seminarista. Eu preciso de pelo menos uns 5, 6. Mas se quiser dar 10, eu agradeço também. Para que eu possa ter mais gente preparada aqui. Desde quando eu canto um aí, eu falo, tem seminário, conhece seminário, e aí, o que você acha? Eu vou cantando, vou jogando. Porque é o chamado de Deus para a sua vida, meu irmão. Precisamos de mais gente entendendo bem de música. Precisamos de mais gente disposta a servir a Deus naquilo que sabe fazer. Você sabe administrar, então vem administrar para Jesus. Você sabe advogar, então vamos advogar para Jesus. Tem tanta gente aí precisando de ajuda. Pastor, eu sei organizar as coisas. Que bom, vem me ajudar a organizar as coisas. Sirva a Jesus com tudo que você tem, para que a gente possa avançar junto. Qual é a sua resposta? Você vai topar? Você vai abraçar essa causa como o povo abraçou com Neemias? Você vai dizer: peraí, esse negócio é comigo. Eu posso ajudar a construir uma cidade diferente,
uma cidade que realmente sorri, uma cidade transformada pelo poder de Deus. Quero convidar você a baixar sua cabeça e orar.